Olá pessoal, meu nome é Leandro Leite. Hoje a gente vai conversar sobre quais os efeitos colaterais mais comuns com os biológicos utilizados no tratamento da psoríase e como manejá-los. Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que a psoríase sofreu uma grande revolução no tratamento nos últimos anos, e essa revolução aconteceu porque se descobriu um eixo imunológico protagonista. Esse eixo é uma célula dendrítica ativada, produzindo uma interleucina 23, que ativaria uma célula TH17 a produzir interleucina 17, que seria o efetor final, e, portanto, levaria um dano inflamatório ao queratinócito. Se descobriu um eixo imunológico principal, se descobriu oportunidades para o desenvolvimento de terapias-alvo. Então, antes da gente falar de biológicos como uma classe geral, é muito importante saber que essas drogas são terapias-alvos. Portanto, os eventos adversos vão estar relacionados aos alvos que eles bloqueiam, as substâncias que eles depletam, né? Então, os efeitos colaterais são muitas vezes classes específicas, tá? Então, a gente tem as classes específicas. A gente tem a primeira delas, os anti-TNFs, que não agem necessariamente dentro daquele eixo imunológico que a gente falou, e aqueles que interferem no eixo, os anti-L12-23, que vão bloquear a interleucina 23, os anti-L17 e os anti-L23 são classes mais novas e mais específicas. Bom, mas antes de tudo, é bom lembrar que a psoríase é uma doença autoimune, uma doença imunomediada, e que, portanto, as medicações levam a uma suscetibilidade a infecções. Isso é de uma forma geral para todas as medicações que a gente utiliza. Na maioria das vezes, essas infecções são leves, na maioria das vezes, essas infecções não necessitam de suspensão do tratamento. Entretanto, diante da presença de um quadro febril, de uma infecção aguda, especialmente aquelas que requerem antibiótico terapia, a conduta é suspensão temporária, tá? Ela não é obrigatória, é importante sempre consultar o médico assistente, ou seja, consultar o dermatologista que está tratando o paciente. E esse tratamento pode ser reiniciado após a resolução completa dos sintomas e a conclusão de um curso de antibiótico, né? Uma dúvida frequente é se é necessário a reindução, tá? E o principal parâmetro que a gente utiliza é o quão grave está a psoríase. Se a gente suspendeu o tratamento e a doença recidivou, tá? É importante fazer uma reindução. Se a gente ou um outro parâmetro que pode ser utilizado se o paciente tiver mais de 3 ou 4 meia-vidas se passado após a suspensão do tratamento. Então, se o paciente recidivou a doença, é interessante reinduzir, mas se o paciente está com a doença controlada ainda após a suspensão, pode retornar com as doses de manutenção que ele já vinha fazendo. Bom, vamos começar falando das classes. A gente começa com os anti-TNFs, tá? É muito importante lembrar que essas medicações elas estão associadas ao desenvolvimento ou agravamento de doenças desmielinizantes, que são elas esclerose múltipla, que é o protótipo das doenças desmielinizantes, mielite transversa, leucoencefalopatia multifocal progressiva, neurite óptica, leucodistrofias portanto, não devem ser utilizadas em pacientes que têm histórico de ter alguma dessas doenças desmielinizantes. Entretanto, como elas podem estar relacionadas ao desenvolvimento de doenças desmielinizantes, pacientes com história familiar de alguma doença desmielinizante também não estariam indicados ao início de algum anti-TNF. Bom, é muito raro o desenvolvimento de lúpus induzido por drogas como os anti-TNFs, mas caso ele se desenvolva, ele requer a descontinuação do tratamento. Tanto que, tanto o consenso europeu quanto o consenso da SBD recomendam fazer um FAM pré-tratamento, tá? Para servir de parâmetro caso o paciente desenvolva um quadro de lúpus, se esse FAM positivou, tá? Poderia ser documentado uma correlação com o uso do anti-TNF, tá? E, portanto, uma suspensão do tratamento. Entretanto, é bom lembrar que o uso dos anti-TNFs torna muito comum
o surgimento de anticorpos antinucleares, inclusive anti-DNA de fita dupla. E isso não requer tratamento, suspensão do tratamento. Isso não é um lúpus induzido por droga, é apenas um anticorpo que se desenvolve em vigência do tratamento. Eles costumam desaparecer após a descontinuação do anti-TNF e não tem significado clínico nenhum. Bom, outra relevância, outro dado relevante com o uso dos anti-TNFs, que é também um efeito colateral intrínseco da classe, tá? De toda a classe dos anti-TNFs, é uma contraindicação absoluta em pacientes com insuficiência cardíaca grave, classes 3 e 4 de IRRA. Olha só, pacientes com insuficiência cardíaca grave normalmente não vão estar no nosso consultório. Pacientes com insuficiência cardíaca grave normalmente estão numa emergência, são aqueles pacientes descompensados, classe 3 ou 4. Entretanto, doenças menos graves, quadros menos graves, classes 1 e 2, podem se descompensar com o uso do anti-TNF, portanto, é importante conversar com o cardiologista, monitorar com o cardiologista, saber qual que é a classe funcional, se ele tem risco de descompensação, é importante colocar isso na carta, né, ou estar em contato direto, para saber se esse paciente pode iniciar o uso da medicação, ou caso a gente parta para uma outra medicação, uma outra classe medicamentosa. E da onde que vem isso? Na realidade, existe um componente inflamatório de remodelamento cardíaco dentro da insuficiência cardíaca, e quando essas drogas surgiram ali no começo dos anos 2000, foram feitos ensaios clínicos randomizados para insuficiência cardíaca, tá? Com os primeiros membros que surgiram ali, da classe que foi o etanercept e o infliximab, tá? E o que que aconteceu com esses pacientes? Houve um aumento de mortalidade e um aumento do número de hospitalizações por insuficiência cardíaca. Portanto, se tornou uma contraindicação absoluta a qualquer medicamento da classe. Não foram testados os novos anti-TNFs que surgiram depois, o adalimumab, o cetulizumab, o golimumab, não foram testados com pacientes com insuficiência cardíaca. Se entendeu que é uma que é um evento adverso específico de classe e, portanto, se estendeu a todas as outras medicações. A gente sabe também que o fator de necrose tumoral, o TNF, é fundamental para manutenção e formação do granuloma, da montagem do granuloma, claro, se a gente bloqueia o TNF, a gente pode levar a uma dissolução do granuloma e, portanto, a uma maior predisposição a infecções granulomatosas, a infecções que são controladas por granuloma. E o principal exemplo, o maior exemplo, mais prevalente, é a tuberculose. Então, ele está associado, sim, à reativação de tuberculose. Esse risco aumentado também acontece com outras infecções granulomatosas e é maior com os anticorpos monoclonais, principalmente adalimumab e infliximab. Lembrando que o etanercept não é um anticorpo monoclonal, ele é uma proteína de fusão. É, pode ser até 6 vezes maior, conforme dados de vigilância pós-mercado, e está associado a uma maior frequência de doença disseminada e extrapulmonar. Podem acontecer precocemente ou em qualquer momento ou tardiamente no tratamento, tá? Em qualquer momento do uso da medicação, sendo mais frequente nas primeiras administrações. O que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, a gente faz uma triagem para pacientes de risco ou pacientes com tuberculose latente, né? No caso, a gente faz o teste tuberculínico, PPD, reação de Mantoux, ou pode fazer também o IGRA, também com o raio-x de tórax. Pacientes com PPD reator ou IGRA positivo são considerados positivos com o diagnóstico de tuberculose latente, devem fazer uma quimioprofilaxia, e pacientes que tenham o PPD não reator ou IGRA negativo, mas que tenham um raio-x compatível com uma sequela de TB, também estão indicados para o tratamento de tuberculose latente. Esse seria até o termo mais adequado hoje em dia. Depois que você inicia, você já pode iniciar o tratamento com biológico após um mês do início do tratamento da tuberculose latente. Uma outra
um evento adverso de classe dos anti-TNFs é a reação psoriasiforme paradoxal, também chamada de psoríase paradoxal. Talvez essa nomenclatura de reação psoriasiforme paradoxal seja mais adequada, porque na realidade não é uma psoríase verdadeira. Tem algumas características que a gente entende disso. A gente sabe que a psoríase é comum em ambos os sexos, essa reação é mais comum em mulheres. A gente sabe que a interleucina 17, que a psoríase é uma condição mediada por interleucina 17, e essa condição é provavelmente mediada por interferon. E a gente sabe que a psoríase tem uma forte relação familiar, e essa condição não guarda relação familiar ou pessoal com história de psoríase. Ela varia conforme a medicação, sendo mais comum com infliximab, e varia também conforme a doença, sendo mais comum com a artrite reumatoide. Quadros de pustulose são frequentes, costumam ser mais frequentes do que na psoríase comum, tá? E na histopatologia e na clínica, a gente vê uma sobreposição de condições relacionadas à psoríase e de características de psoríase e de características de eczema, né? Inclusive, a própria análise histopatológica costuma vir uma reação psoriasiforme, uma dermatite psoriasiforme com espongiose, também sendo frequente a presença de eosinófilos. A espongiose é muito comum, e também é comum a presença de espongioses de eosinófilos, mas elas não são obrigatórias. Só demonstrando que tem realmente algumas peculiaridades que não tornam uma psoríase verdadeira, né? Essa reação psoriasiforme paradoxal, como a gente conversou, ela é mais comum na R e na doença inflamatória intestinal. E quando acontece na psoríase, na artrite psoriásica, ela geralmente acontece numa pele não afetada, tá? Mas pode acontecer em pele pré-lesional, seria uma psoríase de novo, né? E com uma morfologia nova ou diferente da original. E o que fazer? Bom, a gente tem que levar no algoritmo de tratamento, são dois os elementos principais frente à conduta, ao desenvolvimento de uma reação psoriasiforme, tá? Em primeiro lugar, a gravidade dela, e em segundo lugar, o controle da condição que está sendo tratada, tá? Então, quadros leves, certo? E com uma doença sobrejacente controlada, a gente faz. A gente faz o tratamento, não suspende o tratamento, a gente trata a reação cutânea, tá? A gente pode associar tópicos para quadros pustulosos, a gente pode associar a dapsona, pode associar fototerapia, citretina, metotrexato, enfim. A gente pode tentar tratar em vigência do tratamento da condição sobrejacente. Casos casos leves, com a doença não controlada, a gente pode fazer uma troca dentro da classe, tá? Lembrando que há uma variação dentro da classe. Tem medicações que predispõem a mais, como o infliximab, e tem medicações que predispõem a menos, tá? As reações psoriasiformes paradoxais. E quando a gente tem um quadro mais grave, tá? A gente pode trocar já dentro da classe, ou já pode fazer. E se a doença não está controlada, a gente já pode fazer uma troca da classe de medicação, certo? Fazer um tratamento, sugerir uma nova classe de medicação para tratar a condição subjacente. Enfim. Os anti-L1223 hoje, no mercado, a gente só tem um representante, que é o ustekinumab, tá? Ele, em geral, é bem tolerado. Pode predispor algumas infecções, mas em geral são infecções mais leves. Esse risco, em teoria, pode aumentar quando a gente associa o metotrexato. Infecções oportunistas graves são muito raras, certo? E podem acontecer reações de hipersensibilidade, como qualquer outra medicação. E seria essa a principal contraindicação absoluta, uma história de reação alérgica a algum componente da medicação administrada. Bom, os anti-L17, a gente tem quatro representantes hoje: o secukinumab, o ixekizumab, o brodalumab, o bimekizumab. Cada um deles é um pouquinho diferente um do outro, certo? Mas de uma forma geral a gente entende como anti-L17 todos eles. Primeira coisa que a gente gostaria de lembrar é sobre essa condição, a candidíase mucocutânea crônica. Essas imagens são do Bolonha, do livro-texto de dermatologia do Bolonha. Existe essa condição
que ela é caracterizada por uma incapacidade de ter uma interleucina 17 funcional, funcionante por diferentes mecanismos, tá? É, ou seja, quando a gente bloqueia a interleucina 17, se subentende-se que a gente predispõe a infecções por cândida e infecções fúngicas superficiais, como dermatófitos também, mas principalmente a cândida. Se pensou inicialmente que essas candidíases pudessem ser muito mais graves, mas na realidade elas não são tão frequentes, elas têm uma frequência não muito importante e elas raramente requerem a suspensão da droga. Dificilmente vai ser necessário a suspensão da medicação. Variam as prevalências de infecções por cândida no grupo dos anti-L17, sendo menores com o secukinumab e maiores com o bimekizumab. E o que fazer diante delas? Como eu falei, a maioria dessas infecções são leves, não requerem a suspensão ou descontinuação do tratamento. A conduta é tratar a infecção. Aqui a gente é proposto um algoritmo para esse tratamento, né? Quando os quadros são leves, a gente pode fazer tratamento tópico, certo? Se o quadro for recorrente ou resistente, você vai para o fluconazol oral e quando se for uma candidíase mais importante, como a esofágica, a gente pode também partir para um tratamento com o fluconazol oral de cara, se não for é, 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 se não funcionar com o fluconazol, a gente tem que pensar em casos de resistência e em casos de infecção por Cândida não albicans, mas isso é muito raro, certo? Dificilmente não se resolve com fluconazol, dificilmente a gente precisa da suspensão do tratamento, da descontinuação do anti-L17. Bom, ah, exacerbação ou reativação de doença inflamatória intestinal. Isso é um tema muito controverso, tá? Nesse artigo de 2020, um total de 21 casos de doença inflamatória intestinal foram descritos, normalmente em relatos de caso, em dados de mundo real, certo? Há dados limitados sobre essa incidência acumulativa e os reais fatores de risco. Entretanto, ensaios clínicos sugeriram que o anti-L17 pode piorar a inflamação intestinal com pacientes com doença inflamatória intestinal. De onde vem isso? O secukinumab, ele foi aplicado em um ensaio clínico para doença inflamatória intestinal. E a gente pode perceber ali que em um determinado momento do tratamento, ali entre a semana 4 e a semana 10, houve uma diferença estatística de atividade. A gente vê que o secukinumab teve uma maior atividade da doença inflamatória nesse período quando comparado ao placebo. Depois isso se normalizou, mas vem desses dados, são esses dados que fundamentaram essa interrogação, esse questionamento frente à possibilidade de piora da doença inflamatória intestinal. Aqui é proposto um algoritmo de, de decisão se a gente vai iniciar ou não um anti-L17 frente a um risco para doença inflamatória intestinal, certo? Mas o consenso americano, o guide americano ali de 2019, ele é categórico. Ele fala para não utilizar inibidores da IL-17 em pacientes com doença inflamatória intestinal, seja ativa ou não, certo? Ah, a gente não sabe muito bem se reativa, tá? Mas a gente sabe que não trata. Sabendo que não trata, a recomendação é que se utilize uma outra classe de medicações que trataria, por exemplo, a psoríase e que trataria também a doença inflamatória intestinal. Existem outras classes de medicações que fazem esse tratamento e, portanto, elas seriam mais indicadas. Bom, também outros eventos adversos menos frequentes, casos raros de elevação de transaminases com seco-Ki, casos raros de neutropenia também foram identificados, casos raros de ideação suicida e suicídios consumados com brodalumab, mas hoje a gente entende, é de entendimento geral que esses casos foram relacionados
a pacientes com propensão a suicídio, a ideação suicida, que não foram excluídos dos ensaios clínicos, e aí acabou que aconteceram alguns suicídios dentro dos ensaios clínicos com brodalumab, e, portanto, ele recebe uma faixa preta, uma tarja preta uma caixa preta de indicação do FDA para suicídio. Isso não foi retirado, mas é de entendimento que esses suicídios não foram relacionados ao Broda. Ah, e o Ixekizumab, ele cursa com uma dor intensa no local de aplicação. Isso é algo frequente, os pacientes relatam bastante, mas também não requer descontinuação da medicação. Raramente isso acontece. Bom, os anti-L23, a gente tem, são aqui, especificamente esses anti-L23 são bloqueadores da subunidade P19 da interleucina 23. A gente tem como representantes o guselkumab, o risankizumab e o tildrakizumab, tá? São drogas também bem toleradas, com risco, em teoria, com risco aumentado de medicações, mas em geral mais leves. Também a combinação com o metotrexato poderia aumentar esse risco de infecção. Não tem nenhum evento adverso específico de classe, tá? Casos raros apenas de aumento de transaminases, e a contraindicação absoluta seria, então, uma história de reação alérgica ou algum componente da medicação administrada. Bom, aqui tem esse artigo que compila os principais eventos adversos dermatológicos a cada uma das classes de medicação. E é frequente a gente ver, principalmente com os anti-TNFs, o desenvolvimento de câncer de pele não melanoma. Aqui a gente tem também nos usos dos anti-L23. Isso foi resultado de alguns estudos, mas de alguns estudos populacionais, eles demonstraram essa correlação, mas quando esses dados são compilados em um número maior de pacientes e de estudos em meta-análises, acaba que esses dados não se confirmam necessariamente. E o consenso atual é que a gente sabe que a psoríase, sim, ela aumenta. Os pacientes com psoríase têm as suas taxas de malignidade maiores do que a população geral, mas que essa maior incidência de câncer, de neoplasias, mesmo de neoplasias de pele não melanoma, não estariam relacionadas aos tratamentos utilizados para a psoríase. E é isso, pessoal. Muito obrigado.